Para quem não me conhece, eu sou Eline Campos, né? Hoje, nas nossas histórias de Jesus, nós vamos, que tem o título A Luz Começa a Brilhar, e é justamente quando Jesus começa o seu messianato. Nós vemos que cada passo dele é um ensinamento. E aí, antes mesmo que ele comece a pregar, né, trazer a boa nova, digamos assim, os ensinamentos da boa nova em palavras, em verbos iluminados, a gente nota que ele passa por umas certas coisas. O que são essas coisas? O que são essas ocasiões? E essas ocasiões vão remeter também a nós, simbolicamente, porque cada passo que Jesus dá no mundo é, como eu falei, uma lição. O que é que acontece? Se eu estivesse presencialmente, eu ia perguntar a cada um de vocês, né? O que é que acontece com Jesus depois que ele é batizado? O que é que sucede com Jesus depois que ele está pronto? Né? Porque ele aceita o batismo de João, porque ele diz que realmente tem que acontecer segundo as Escrituras. E as Escrituras, inclusive, tem uma coisa bem interessante, que é a previsão de Isaías. Isaías estava muito presente, né, na história de João Batista. E Isaías, ele vai prever a vinda do Cristo quando ele diz: em ti nascerá Jeová, em Israel, né? Em ti, Israel, nascerá Jeová. E Jeová era o espírito guia do povo de Israel, né, que eles achavam que era Deus. Em ti nascerá Jeová. Então, o que é que ele está dizendo com isso? Que o Jeová era o próprio Jesus que a gente vê, mas a gente sabe que o próprio nome em hebraico existe só apenas uma diferençazinha de uma letra, né, entre Jeová e Jesus. E havia previsão de Isaías dizendo que ele ia encarnar dentre o povo hebreu. E é o que acontece. Jesus vem dentre o povo hebreu, que aquele tempo era o mais propício a receber essa mensagem, né? Tinha condições de receber já essa mensagem. Mas voltando à nossa pergunta, o que é que acontece com Jesus? Ele próprio vem dar a lição para a gente, e que nesse momento que nós estamos querendo crescer espiritualmente, querendo mudar, querendo amadurecer, porque essa é a lição, amadurecimento. Jesus começa aparece no cenário enquanto rabi, que era doutor da lei, né? Um rabi era um doutor da lei, aos 30 anos, obedecendo os costumes judaicos, que 30 anos tinha o simbolismo também por trás daquele número, que significava aquele que já está maduro. Os rabis só podiam começar a sua missão aos 30 anos, que estava maduro. Então era uma pessoa que estava maduro, e ele quer mostrar pra gente alguém que está maduro espiritualmente. Não adianta você querer guiar os outros enquanto você não está maduro espiritualmente. Tem a famosa frase dele, né? Que um cego, quando guia o outro, os dois caem no buraco. Não o cego de visão, né? Mas o cego espiritual. Vão cair no buraco. Ele precisava estar maduro. E aí ele, que podia ter começado a pregar quando era criança, né? A gente tem aqueles episódios, inclusive, que ele já discute com os doutores da lei. Mas ele tem a resignação, a paciência, porque ele quer demonstrar pra gente a necessidade de todas essas qualidades para amadurecer espiritualmente. Então, aos 30 ele começa a pregar. Mas antes de pregar, Jesus vai passar pelo aquele icônico episódio das tentações. E o que é que o episódio das tentações quer nos dizer? Né? Porque tem coisas que a gente fica pensando assim. Vamos lá. Jesus precisava ser tentado? Não. Né?
Mas a tentação da sua raiz, tentar significa experimentar, pôr à prova. E o que a doutrina nos diz? Que nós precisamos passar por provas, expiações, às vezes provas, às vezes. Se a gente vir com bons olhos, né, fazer a mudança do ponto de vista, as expiações podem se tornar provas, porque elas são mais leves. É a compreensão da gente que vai modificar. O fato é o mesmo. Mas como a gente vê, é que vai se modificar. Então, a expiação, mesmo a expiação quando compreendida e aceita com um aprendizado necessário, ela vai ser amenizada. Mas tentação, a raiz de tentação é pôr à prova. Pôr à prova um conhecimento que você já tem, mas que você precisa experimentar, porque ele é intelectual. Você tem que fazer a descida para o seu coração, você experimentar, sentir. Então você é posto à prova. Jesus é posto à prova? Não, Jesus não é posto à prova, mas ele tinha que nos dar a lição. E são 3 as tentações, né? A primeira é quando o tentador ou, né, o adversário. E quem é o adversário? Afinal, quem é o adversário? É um demônio, alguma coisa, essa figura exterior? Novamente, a gente exteriorizou, mas é algo interior. O que nos põe à prova são as nossas dificuldades, são aquelas coisas, aqueles atavismos, não diria defeitos, mas imperfeições que ainda atravancam o nosso caminho. Então, isso são as verdadeiras tentações, elas são interiores, elas são os nossos próprios adversários. E era isso que Jesus queria demonstrar com as tentações, né? Jesus era um ser que criou o planeta, é responsável por nós e tantos outros, como ele dizia, tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, ele já tinha passado por algumas tentações, sim, no seu processo evolutivo, porque a gente sabe que ele também evoluiu, mas ele já tinha passado, então ele tinha domínio sobre aquelas situações. A primeira é quando o adversário diz, né, convida ele para transformar aquelas pedras em pães, porque diz, a passagem de Jesus teve fome. E aí ele diz, na primeira tentação, transforma essas pedras em pão. Que tentação é essa? Nós estamos falando de uma necessidade primária, a fome. E a fome também é simbólica. Por que ela é simbólica? Porque não é a fome da matéria. Então é a fome dos vícios, a fome dos costumes inadequados, até aqueles que a gente não vê. Né? A gente não está dizendo que nós temos vícios porque nós somos maus. O próprio Jesus dizia que o ser humano era mais ignorante do que mau. Muitas vezes nós temos conservamos atavismos por ignorância, conservamos alguns vícios por ignorância. Precisamos justamente iluminar isso aí para que saia da sombra da ignorância. Então a primeira tentação era relativa justamente ao nosso egoísmo. E o que é que o egoísmo tem a ver com a fome? As nossas necessidades primárias, elas levam ao egoísmo. Um ser humano com muita fome, com muita sede, ele deixa de pensar no outro e quer saciar o seu desejo primeiro, a sua necessidade primeiro. É a primeira grande tentação, não é assim? É assim que o Evangelho fala também, o Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta para os dois, né, os maiores, digamos assim, obstáculos para o nosso crescimento. Um deles é justamente o egoísmo. Mas a segunda tentação é o quê? Quando o tentador chega, leva o pau para o pináculo, ou seja, o lugar mais alto, e fala para ele: lança das alturas
que os anjos te segurarão. Onde é que está a tentação? Né? Outra grande tentação que nos faz cair demais, perder muitas existências, que é a vaidade. E o que é que a vaidade tem a ver com se lançar dali, das alturas? É justamente quando ele coloca assim, porque os anjos te segurarão. Ou seja, sabe aquela demonstração pública, exterior, de quando você quer parecer maior do que você é para os outros e não para você mesmo? Ele se lança do pináculo do templo e os anjos o seguram. É a demonstração exterior. Olha, eu posso, eu sou o maior entre vocês. Eu sou o próprio Filho de Deus e os anjos me seguram. E é claro que Jesus não aceita, passa pela segunda tentação. E nós? Passamos pela segunda tentação, às vezes por tão pouco, por uma ascensãozinha num cargo. Não estou dizendo que a gente não queira isso, absolutamente. Nós devemos crescer em todos os sentidos. Eu estou perguntando como é que a gente se comporta quando a gente ascende num cargo com os outros que estão ao nosso redor. A gente vai ser aquele chefe compreensivo porque já passou por aquela posição, ou a gente vai aproveitar daquela situação para humilhar o outro, né? Vai deixar a vaidade, né, crescer. E a terceira tentação é quando ele mostra a Jesus os maiores reinos e promete dar todos os reinos do mundo a ele, se ele se curvasse. E esta tentação que é a irmãzinha do egoísmo, o orgulho. Por que o orgulho? Porque aí ele iria ter poder e domínio. É o que mais faz com que a gente tenha orgulho. Poder e domínio. E novamente nós puxamos para nós. O poder e o domínio tem que ser sobre nós mesmos e não sobre o outro. Mas a proposta do tentador era poder e domínio sobre os outros. E aí temos aí o orgulho e o egoísmo, que a doutrina tanto, né, nos alerta para não deixar crescer em nós, aliado à vaidade. Essa é a primeira grande lição da Boa Nova. É um alerta. Veja que Jesus nem começou ainda a falar sobre a Boa Nova. Mas a gente acha que a Boa Nova é só a partir do momento que ele começa a pregar. Só que a Boa Nova começa com todos os atos dele. E antes dele começar a pregar, ele vai para o deserto e aí a gente fica pensando, não, é com ele, não, é conosco. É o primeiro alerta que ele dá. Mesmo antes de ter o conhecimento, eu estou te alertando que não deixe crescer em ti o orgulho, o egoísmo, nem a vaidade. Porque se eu deixar crescer esses três defeitos atávicos, você não vai conseguir absorver a boa nova que eu vou te dar, que eu vou te ofertar. Porque o teu coração vai estar endurecido. Portanto, a Boa Nova começa num carinhoso aviso de Jesus, uma preparação, como a vida nos prepara. A mais das vezes a gente não percebe, mas se a gente parar para pensar, olhar para trás um pouquinho, com olhos de carinho, a gente vai ver que toda situação complexa que nós passamos na vida, nós tivemos uma preparação. Nós tivemos uns fatos, ou alguma coisa que a gente estudou, ou alguma coisa que foi dito para a gente, que nos preparou para passar por aquela situação. Só que a gente não para observar isso e ver quão carinhosa é a espiritualidade conosco. Então, essa grande lição da tentação de Jesus é essa preparação que a vida vai estar sempre nos dando e que a gente tem que estar alerta. A nossa parte é estar alerta, como Jesus estava alerta para todas as propostas do tentador. Porque estar alerta é o primeiro passo para você conseguir resistir.
E estar alerta não significa aquela coisa doentia de você ficar o tempo todo se vigiando, se maltratando, se pressionando, porque isso não vai resolver. Isso só vai trazer sentimento de culpa, e o sentimento de culpa é outra pedra no nosso caminho. Aliás, uma grande pedra no nosso caminho, né? Atrapalha bastante. Mas estar alerta. Orai e vigiai, né? Era outro conselho de Jesus. Então, a lição do deserto é essa lição que já foi até explorada, né, por palestra de Rossandro, mas a lição do deserto aponta para a nossa necessidade de reflexão. Antes mesmo dele ir pregar, começar a sua pregação, ele vai para o deserto como João Batista já tinha ido para o deserto, e é um símbolo arquetípico que vai aparecer em todas as grandes lições dos mestres, se a gente prestar atenção. Antes de iniciar suas missões, eles se afastam do convívio, não por solidão, mas solitude. Solitude é aquele momento que você precisa estar com você mesmo, para se autoavaliar, para refletir, para meditar e orar. Ou seja, falar com Deus e deixar que Deus fale com você. Esse Deus interior, esse Cristo interior. Se preparar para fazer melhor. É a solitude. E essa preparação se dá sempre num deserto, numa floresta. São situações diferentes, mas que é o mesmo símbolo, apenas muda culturalmente, porque os judeus estavam próximos de lugares desérticos, então essa transição era simbolizada pelo deserto. O Buda é na floresta porque eles estavam cercados de florestas, mas é o mesmo símbolo, é o desconhecido, o novo, o que vai te fortalecer, porque vai te ensinar e te vai fazer refletir nesse momento que você está introspectivo, vai fazer refletir sobre o teu passado, não como aquela imagem da estátua de sal, olhar para o passado e ficar preso nele, não. Mas olhar para o teu passado avaliando para poder você seguir em frente, para você se fortalecer, se conhecer para seguir em frente. É a lição do deserto, a lição da floresta. E aí você vai, sim ou não, conseguir passar pelas tentações, que é se pôr à prova. Não é o mundo que vai te pôr à prova. O mundo oferece situações favorecedoras para você se autoavaliar, se pôr à prova, se testar. Mas é você que vai se pôr à prova, somos nós que vamos nos pôr à prova. E aí sair vencedores quando estamos alerta e dispostas a crescer. E o que é que vai acontecer depois que Jesus consegue passar pelas provas, pelas tentações? Ele vai pregar sozinho? Não. É outra grande lição. Ele vai pescar almas, não é? Eu sou pescador de almas. Ele vai juntar o seu discipulado, os seus apóstolos, e unir essas pessoas é a segunda grande lição antes da pregação. É unir dentro de nós o que a gente considera defeito, o que a gente tem de qualidade, porque eles são necessários para que a gente cresça. Primeiro foi o quê? Autoconhecimento, né? Autorreflexão. Ele foi refletir e depois ele começa a convidar os apóstolos. É quando nós estamos cientes de que temos nossos problemas, facetas a serem lapidadas, mas também já temos a humildade, porque é preciso ter humildade também, de reconhecer as suas possibilidades e já o que você já conseguiu.
porque eu não chamaria de virtude, porque virtude é quando está consolidada, mas as suas conquistas. Quando você já tem a humildade de reconhecer as suas conquistas sem ter orgulho, mas saber que você tem. Como é que você vai usar uma ferramenta que você nunca usou? Por exemplo, como é que você vai usar uma machadinha para cortar a lenha se você não sabe o que é uma machadinha? Não sabe o que tem lá no depósito. Você tem uma casa, tem um depósito lá atrás, tem uma machadinha, você precisa cortar a lenha, mas você não sabe que tem uma machadinha. É um exemplo bem raso, mas para a gente mostrar assim, eu tenho qualidades, você tem qualidades, e muitas vezes está lá no nosso depósito, no nosso inconsciente, e a gente não sabe que tem. Então é preciso trazer à luz também e reconhecer com humildade, eu tenho esse instrumento para crescer. E aí ele começa a juntar esses apóstolos, juntar as qualidades e juntar também o que precisa ser trabalhado para, junto com ele, quem é ele? O Cristo, né? À luz do Cristo, nós vamos trabalhar o que precisa ser trabalhado e ampliar as nossas conquistas. Porque se a gente olhar todos os apóstolos, eles tinham qualidades e o que a gente chama de defeitos. E quais foram os primeiros a serem chamados pelo Cristo? Quem nos dá conta disso é o João, né? O discípulo amado de Jesus, né? Aquele carinhoso, amoroso, né? Assim, o arquétipo do filho, né? Da compreensão, né? Da doçura. João. Então, se João, João não se autonomeia, mas se é ele que dá conta dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, ele estava entre os primeiros, porque ele conta como é que aconteceu dos dois seguintes, que foi o Pedro e o seu irmão André. E até isso nos leva a refletir sobre o que é que Jesus queria dizer pra gente quando ele escolhe. É aleatório? A gente sabe que não. Nada é aleatório. Nada é aleatório. Então, ele escolhe Pedro. Quem é Pedro? Aquela pessoa forte, mas aquela pessoa impulsiva. Usando uma frase de Joana de Ângeles, né? Que ela diz pra gente não tomar decisões sobre rubores. Quando é que a gente está ruborizado? Né? Quando as emoções estão à flor da pele. Esse era o Pedro. Era aquela pessoa de temperamento apaixonado, mas que tomava decisões sobre rubores. Né? A gente lembra logo daquela cena, né? da espada retirando a orelha do Malcolm. Porque ele tomava decisões sobre rubores, mas era uma pessoa apaixonada pelo que fazia. Era uma pessoa forte, não eram os filhos do trovão. Imagina só, filhos do trovão. E aí ele escolhe o Pedro. Alerta aí. Você tem que ser uma pessoa forte, sim, para seguir Jesus. Mas aí o que é que você tem que estar alerta a não tomar decisões sobre rubores. O reino dos céus não é tomado de assalto, né? Aí o Pedro, o primeiro alerta pra gente, né? Vamos ser uma pessoa forte, mas é preciso trabalhar isso. Mas a primeira qualidade é ser uma pessoa forte, porque todos os discípulos, apóstolos, seguidores precisaram ser fortes e nós também precisamos ser fortes para domar as nossas más inclinações, como diz o nosso querido mestre, também mestre, Allan Kardec. Precisamos ser fortes. E aí vem o seu irmão que equilibrava ele, que é o André. Ele é uma pessoa organizada, metódico, mas previsível. Enquanto Pedro era imprevisível, ele era bem previsível. Eles eram irmãos. Ou seja, eles se equilibravam, enquanto um é imprevisível, porque toma decisões sobre rubores, o outro é previsível, né? A lição do equilíbrio nos traz dois irmãos com qualidades
complementares, que eu não chamaria opostas, para mostrar a gente que a gente precisa desses polos para equilibrar. E o João, que é a doçura. Quando o Evangelho fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da docilidade, né? Que a gente precisa ter. E aí temos que ser fortes, mas temos que ser organizados, como o André, né? Temos que ter uma certa previsibilidade, não significa, se você juntar as duas coisas, você nem precisa ser totalmente previsível, nem tomar decisões sobre rumores. Como eram irmãos, ele está apontando para um equilíbrio entre as duas coisas. Nós temos que ter o mínimo de organização em relação ao futuro, mas não podemos ser rígidos aí, porque tem o quê? A doçura do João unindo esses três primeiros. Então, os três primeiros vão nos trazer essa lição do equilíbrio, e esse equilíbrio é permeado pela doçura, não é? Pela resignação ativa do João, que sempre foi uma figura tão ativa, que foi o único que não foi sacrificado, não é? Que tem uma longa vida, que converte a muitos, que era um profeta extraordinário, um visionário, aliás, extraordinário, né? Simbólico, que traz passagens belíssimas, que foi o único que conviveu com a mãe de Jesus até o fim, né? Eis aí o teu filho. Olha só a grandeza dessa pessoa que conviveu com a própria mãe de Jesus, né? Então temos aí essa criatura doce, jovem, que era o mais jovem, mais doce, equilibrado, né? O arquétipo do filho e daquele que une as pessoas, que une os dois opostos que foram representados pelos dois primeiros apóstolos de Jesus. E aí a gente vai ver ele convidar outros apóstolos, até formar, né, os seus mais importantes colaboradores, com N outras qualidades que nós precisamos descobrir em nós, porque a maioria delas já temos nesse momento espiritual que estamos, na nossa trajetória. Somos seres antigos, então já precisamos descobrir e fortalecer. Essa é a primeira, aliás, nós já temos algumas lições, mas essas são as primeiras lições da Boa Nova. Lições que Jesus nos traz de uma forma prática, né? A Amélia Rodrigues fala aqui no Vivendo com Jesus, que a irradiação emocional penetrava os poros das almas, revitalizando. A grandeza desse ser é tão grande que ela diz que a irradiação dele, o magnetismo, penetrava os poros das almas daqueles que o seguiam, né? Era como se a gente pudesse respirar um ar mais puro, pudesse respirar o próprio amor do Cristo, aqueles que estavam naquele momento histórico, naquele momento glorioso, e puderam ter a oportunidade de conviver com ele. E ela fala mais na frente que, infelizmente, a felicidade dos sofredores é feita do medo de perdê-la. Então não tenhamos medo de perdê-la. Não sejamos esses sofredores de ontem reencarnados no hoje. Não tenhamos medo de perder esta felicidade, porque quando nós conquistamos algo realmente, nós não perdemos. No outro livro, Luz do Mundo, ela também traz uma notícia interessante, mas não muito, digamos assim, animadora, né? Vejamos. Ela diz que a história da Boa Nova é a epopeia do homem atormentado, não é? E não é? Quantos procuravam Jesus, e em sua maioria por tormentos físicos, emocionais, não é? Mas eram sempre os doentes, como ele disse, que vinha para os doentes.
buscando as fontes inexauríveis da divina misericórdia. Mas a boa notícia é recebendo a linfa refrescante da paz. E essa linfa refrescante está aí à nossa disposição, que é o Evangelho de Jesus, os comentários do Doutrina Espírita, os ensinamentos que vêm clarificar essa mensagem de Jesus. E no outro livro, Trigo de Deus, que é outro dos lindos títulos que ela dá a Jesus, ela diz que aqueles eram dias semelhantes a esses. Olha só, aqueles dias que Jesus viveu eram dias semelhantes aos nossos. Os valores éticos desconsiderados estabeleciam o caos nos relacionamentos individuais e comunitários. Então, amigos, isso não é para desanimar. Pelo contrário, do mesmo jeito que Jesus nos preparou lá no início, como nós falamos, antes de começar a pregar a Boa Nova, Amélia Rodrigues nos prepara dizendo que já passamos por isso em outras épocas. Se já passamos, temos instrumentos para passar bem desta vez. Porque reencarnamos, mas não esquecemos tudo. A lei do esquecimento do passado não serve para as experiências. As experiências são conquistas também. E nós as guardamos no fundo de nossas almas. Estamos preparados. E estamos preparados para passar bem pelos momentos difíceis. E aí tornamos a convidar para participar do nosso Evangelho no Lar, online, né, que é um momento desse, como a Amélia Rodrigues nos mostra, de respirar o magnetismo de Jesus através das suas palavras imorredoras. Mas ela diz também coisas animadoras para nós, não é? Como, por exemplo, ela fala, quando os apóstolos ou os discípulos, eles ficavam na dúvida se deviam seguir ou não Jesus, né? Ela fala que na acústica do ser de cada um, né, eles identificaram aquela voz que parecia adormecida por muito tempo e agora ecoava suavemente. Então, a modo deles, deixemos a voz do Cristo, né, que estava adormecida por muito tempo, afinal são mais de 2000 anos, ecoar suavemente dentro de nós. Olha só, é suavemente. Ecoar suavemente dentro de nós. Deixemos o cântico da Galileia, né? Deixamos a semente do trigo de Deus germinar em nós. Deixemos ser magnetizados pela sua presença, pois os nossos dias serão mais leves e o nosso fardo será mais leve, né? Como ele já dizia. E os nossos dias terão mais beleza, né? Brotarão mais flores, as flores do entendimento, as flores da resignação ativa. Enfim, deixemos a luz do mundo brilhar dentro de nós. Então ficamos com essa mensagem, terminamos com essa mensagem, para não relutar mais, não ficar nos perguntando se devemos, já passamos do tempo do se devemos, mas com a resignação que vem dentro do coração. Devemos sim deixar ecoar a voz do monte dentro de nós, devemos sim germinar a semente do trigo que foi plantada há tanto tempo. Devemos nos render ao magnetismo do Cristo para que sejamos nós mesmos um dia seres crísticos. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima.